Olá, irmãos, tudo bem? Graça e paz a todos. Esse daqui é o quarto vídeo da série da doutrina dos batismos. Assista todos os vídeos. No comentário fixo vai ter todos os links, todas as informações que vocês precisam. O primeiro comentário do vídeo é o comentário fixo. Aí lá vocês vão ver as informações e lá você segue o vídeo desde o número 1. Aqui é o batismo nas águas. O vídeo de hoje é o batismo nas águas. É doutrina da antiga aliança ou de homens? É doutrina da antiga aliança, de homens ou doutrina de Deus? Vamos direto para os textos, porque esse vídeo aqui, número 4, é para combater os falsos ensinos do YouTube, até mesmo de algumas pessoas que a gente pode observar e ver que são filhos do diabo. Pessoas que fazem de tudo para invalidar a palavra de Deus. Nem todos os que têm esse entendimento aqui, dizendo que a doutrina do batismo nas águas, isso é doutrina de homem, nem todos esses são filhos do diabo. Mas tem pessoas que são, sim, filhos do diabo, querendo invalidar a palavra de Deus, porque junto com essas doutrinas tem outras malignas, ao ponto de dizer que não existe pastores, não existe igreja, não existe reuniões, tudo é doutrina de homem e agora só eles que falam a verdade. Então, por esses você vê que eles ou são filhos do diabo ou estão se tornando filhos do diabo. Mas tem pessoas que apenas estão com o entendimento errado, não tem luz nas escrituras e são pessoas duras de coração. Então esse vídeo é para combater esse tipo de pessoa e para te deixar vacinado, para que você entenda a importância dos batismos na palavra de Deus. No vídeo passado eu falei sobre a doutrina dos batismos. Falei que existe pelo menos 3 batismos na palavra de Deus e que isso não entra em contradição com Efésios 4, onde diz que há um só batismo, um só Espírito. Não pode se contradizer mesmo, né? Se o apóstolo Paulo fala que há um só Espírito, em Isaías a gente tem 7 Espíritos, em Apocalipse os 7 Espíritos de Deus, então eu acho que o Apocalipse não está contrariando Paulo, né? Ele sabe, ele tem na mente os batismos, os Espíritos, sabendo o que é uma coisa e o que é outra nas suas colocações corretas. Então vamos lá. Mateus 21, do 23 ao 27, diz assim: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Verso 24. E Jesus respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. Ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Já ficou aqui, Jesus deu um tapa sem mão na cara de cada um deles. Jesus já está falando aqui que a autoridade dele vem do céu. Assim como o batismo de João é do céu. Você vê, não é dos homens, não é da antiga aliança, é do céu. Por isso que é praticado pelos apóstolos na nova aliança e é praticado até os dias de hoje por muitas igrejas, muitas denominações. Ok? Só esse texto já mostra o monte de erro de pessoas aí do YouTube, dizendo que o batismo das águas era da antiga aliança, era rudimento da antiga aliança. Aí você pergunta para a pessoa: mas por que os apóstolos praticavam? Porque eles ainda estavam presos no rudimento da antiga aliança, nos rudimentos dos homens, e aí eles tinham que ser libertados. E o Espírito Santo induzia eles a ficarem presos? Irmãos, isso é muita tolice. Mateus 3, do 13 ao 16. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galiléia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. Jesus foi batizado.
Ele não tinha pecados, mas ele foi batizado por nós. Assim como o pecado gera morte e todo aquele que peca morre, Jesus morreu por nós, mesmo sem ter pecados. O apóstolo Paulo disse: aquele que nunca viu pecado se fez pecado por nós. Assumiu os nossos pecados e por isso foi afligido, chicoteado, açoitado e morreu com morte de cruz, por causa dos nossos pecados. Entendeu? Agora Marcos 16, do 14 ao 16. E aqui nesse texto, vocês vão aprender como é duro o coração de certas pessoas que querem negar a palavra de Deus. Finalmente apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado... Vou assinalar aqui para vocês verem o tamanho da tolice de algumas pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Sabe o que as pessoas fazem aqui no texto? Elas dizem assim, olha aqui para o verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, olha só, não está escrito e for batizado. Está escrito, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas não está escrito, quem não crer e não for batizado. Então o batismo não salva. Elas concluem isso através do texto. Ou seja, teria que, na mente delas, teria que estar escrito, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer e não for batizado não será. O Senhor Jesus iria se contradizer no próprio texto. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. E lembra, o batismo aqui, na mente do Senhor, não é só batismo nas águas. O batismo das águas, de arrependimento, te leva para o batismo de obediência, onde você recebe o Espírito de Deus, e que te leva para o batismo de provação, o batismo de fogo. Todo cristão, praticamente todo cristão, passa por essa etapa. Depende da vida de cada pessoa agora, nesse contexto maluco que a gente vive, pode ter pessoas que não passam por essas etapas e ficam confusas. Por isso, os ensinos, porque elas ficam confusas. Então o Senhor Jesus está falando, é para batizar. É claro que o batismo nas águas está aqui, mas não é só o das águas. Aliás, não é só você... Tem muitas pessoas que vão ser batizadas nas águas e não vão ser salvas. Tem pessoas que vão ser batizadas nas águas e vão para o próximo passo. Vão receber o batismo de obediência e não vão ser salvas. Por quê? Porque existe a apostasia. Porque na hora da provação do fogo, essas pessoas não resistem e abandonam o Senhor. Quando a pessoa passar pela terceira etapa, que é o batismo de fogo, de provação, aí sim ela pode ser salva. Entendeu? Lembra dos vídeos anteriores? Aí, ok, expliquei esse texto aqui. Vamos para alguns exemplos em Atos. Atos 2, do 37 ao 38. Vamos lá. O que eu quero explicar, para eu não esquecer aqui, é sobre o ladrão da cruz, ok? Estou falando isso até mesmo para eu não esquecer. Então vamos lá. Atos 2, do 37 ao 38. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Era a pregação de Pedro aqui. A primeira pregação dele, aonde ele está tomado pelo Espírito Santo, prega a palavra, e essa palavra vai gerar arrependimento neles. Qual é o passo que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ensina à igreja? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Está vendo? Batismo de arrependimento. Arrependei-vos. Seja batizado. Então é batismo de arrependimento nas águas. Como Paulo disse em Atos 13, em Atos 19. Em nome de Jesus Cristo, aqui de amarelinho, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, se batize na água para arrependimento e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Porque quando continuar andando em obediência, logo vai vir alguém impondo as mãos e a pessoa vai receber o Espírito Santo. Pode ser que receba ali nas águas, é um caso que não está escrito em Atos, mas pode ser que aconteça. Pode ser que aconteceu com alguns de vocês.
Mas é mais bíblico, né? É mais, como se diz? É mais normal que a pessoa se batize nas águas e depois tenha ali que andar em obediência, não é? Ao que ela declarou ali na frente de todos. Eu creio no Senhor Jesus e creio na salvação. E ali, ela andando em obediência, ela vai receber o dom do Espírito Santo. Ok? Então, vamos para o próximo texto? Não, verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Agora Atos 8. Diz assim: Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe o batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este seguiu o seu caminho, cheio de júbilo. O que impede uma pessoa de ser batizada? Se não crê de todo o coração. Tinha água ali para ela. O eunuco não estava pendurado na cruz. Você acha que... Imagina essa cena. O ladrão da cruz, tem dois, né? Pregado, um à esquerda e outro à direita. A princípio, os dois estavam injuriando o Senhor. Você pode ler isso no Evangelho. No outro Evangelho diz que um estava injuriando e o outro repreendeu o outro. Não é contradição. No Evangelho diz que os dois estavam injuriando Jesus. No outro Evangelho diz que um injuriava e o outro repreendeu. Irmãos, somos dois Evangelhos. Jesus ficou um tempo lá na cruz. O ladrão da cruz caiu em si e se arrependeu. Não é contradição. E aí, um repreendeu o outro, dizendo: Você não teme a Deus, mesmo estando na mesma sentença? E nós merecemos isso. Agora ele, que mal ele fez? E aí ele reconheceu o Senhor e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí o Senhor Jesus olhou e falou: Você foi batizado nas águas? Não, Senhor. Então, não vou lembrar de você. Você acha que o Senhor ia falar isso? Ele não tinha como ser batizado nas águas, não tinha como passar pelo batismo de obediência, não tinha como ser provado. Você acha que o Senhor Jesus não iria salvar a pessoa ali? Agora, se essa pessoa está fora da cruz e andando no mundo, seguindo a sua vida, ela vai ter que passar pelo batismo das águas, se esse for o contexto que ela viver, vai ter que passar pelo batismo de arrependimento, né, das águas, vai ter que ter o batismo de obediência, receber o Espírito Santo e ser provada. Entendeu? Isso é óbvio. Eu não sei como tem pessoas que ficam confusas. Tem pessoas que pegam o evento do ladrão da cruz para negar o batismo. Olha a cabeça dessas pessoas. Vê se essas pessoas têm condições de reinar com Cristo. Se elas torcem um texto desse, imagine os outros. Agora, Atos 9, do 17 ao 18. Vamos lá. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele está prestes a ficar cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. O apóstolo Paulo foi batizado, certo? Alguém poderia dizer: foi batizado sim, é o batismo do fogo. Não precisou ser batizado em nada de água, é batismo do fogo. O batismo de água é da antiga aliança, é a doutrina de homem, como você já deve ter escutado alguém falar. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com alguns discípulos. Agora, Atos 22, o próprio apóstolo Paulo vai contar essa história novamente. Atos 22, do 12 ao 16. Se eu não me engano aqui, ele está falando, se defendendo perante o rei Agripa. Não, aqui é uma defesa... quando ele está sendo perseguido. Aqui é outro evento, né? Perante o rei Agripa é outro ponto. Atos 22, do 12 ao 16. Diz assim: Um homem chamado Ananias
piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Aqui. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo. Olha aí, Paulo contando a história dele. Recebe o batismo. Tá vendo? Recebe o batismo e lava os teus pecados. Batismo nas águas. Invocando o nome dele. Pronto, o apóstolo Paulo foi batizado nas águas. Recebe o batismo e lava os teus pecados. Lavar onde? No fogo? Não faz o menor sentido. Recebe o batismo, lava os teus pecados, vai, declara diante de todos que você é um discípulo, testemunha. O apóstolo Paulo chega até a rapar a cabeça para mostrar que ele não é apóstolo da lei de Moisés. Ele chega a fazer sacrifícios de animais, o apóstolo Paulo. Porque ele explica isso, né? Para ganhar os que estavam debaixo da lei, eu me fiz como se estivesse debaixo da lei, não estando eu debaixo da lei, mas estando debaixo da lei de Cristo. Para os que estavam sem lei, eu me fiz como se estivessem sem lei, não estando sem lei. Para os fracos, eu me fiz como fraco, por aí vai, entendeu? Ok, terminei os textos, expliquei, mostrei que o batismo de João é o batismo do céu. Mostrei que Jesus foi batizado nas águas, mostrei que o apóstolo Paulo foi batizado nas águas, que Pedro fez batismo nas águas e tinha outros textos ainda, né? Só para resumir. Entendeu, irmãos? Aqui eu deixei 3 perguntas. A primeira pergunta: posso me batizar várias vezes? Tem irmãos que perguntam: posso me batizar várias vezes? Por que você vai se batizar várias vezes? Claro que se você for para uma igreja chamada Adventista do Sétimo Dia, eles vão invalidar todo qualquer batismo que você viveu e vai ter que batizar na igreja deles. Aliás, eles são as 2 testemunhas, né? Eles são a igreja do último dia para restaurar as coisas de Deus, né? Tendo por cabeça a Ellen White. Claro que não vai se batizar outra vez. Pergunta número 2. Qual a idade certa para se batizar? Não tem na Bíblia escrito isso, mas é a idade de consciência. Se aos 12 anos de idade a pessoa tem consciência e se batizar, e isso valer para ela, e quando ela chegar aos 18, aos 20, ela está ainda nos caminhos do Senhor, foi válido. Acontece que tem pessoas que se batizam e depois ela se desvia e depois ela retorna e ela acha que aquilo não valeu, só porque ela se desviou. Foi batizado. Declarou o nome do Senhor. Agora, se você acha mesmo que não valeu, você tem que se conscientizar o porquê que não valeu, orar ao Senhor e aí você toma a decisão de se rebatizar, já que tem pessoas que dizem que foi batizado à força, que não teve estudo, que não sabia o que era. Aí tudo bem, né? Não valeu. Mas, no caso que a pessoa se batizou, entendeu, se desviou e voltou querendo se rebatizar, isso não existe. Pergunta número 3. Quando eu me batizei, eu não tinha certeza do que eu fiz. O que devo fazer? Acho que eu já respondi, né? São essas 3 perguntas só para suavizar aí as perguntas dos campos do comentário. Tá bom, irmãos? Não existe batismo de criança. Não existe se batizar várias vezes na água. Ou receber vários batismos. De qualquer outro tipo de batismo. Entendeu? É claro que o batismo no fogo ali você vai sendo provado várias vezes, né? O batismo do fogo é um pouquinho diferente. E se você passa pela primeira etapa, você com certeza vai chegar na segunda e em algum momento da sua vida vai chegar no batismo do fogo, o batismo da provação. Irmãos, esse foi o 4º vídeo da série. Queria que você assistisse desde o primeiro vídeo, chegasse até aqui e tomasse uma direção, uma conclusão na palavra de Deus, tá bom? Creio que deu para entender aqui essa parte dos batismos. Conforme eu for tendo acréscimo e conforme eu for lendo ali os comentários, eu faço novos vídeos ou tento matar as dúvidas através de live. Ok? Fiquem todos na paz do Senhor, irmãos. Meu desejo é que os irmãos compreendam isso e não tenham dúvidas sobre isso. Eu sei o porquê das dúvidas, porque as pessoas não estão congregando, né? E aí não sabem o que fazer. Mas eu acho que deu um norte, né?
esses 4 vídeos aqui deu um norte para vocês. É isso daí, deixa assim os comentários, se ainda sobrou dúvida, deixa os comentários e a gente vai trabalhando em cima desse assunto. Verifica a inscrição no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo para ajudar o canal. Deus abençoe a todos. A paz.